Quando você entende esse processo entre a 36ª e a 40ª semana de gestação, tudo muda. E o parto deixa de ser uma espera angustiante para se tornar um portal consciente. Hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro de você e com o seu bebê nesse último mês. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu preparei duas práticas valiosas. Uma para você sentir o início do trabalho de parto com mais confiança e presença, e outra para ajudar o seu corpo a entrar no estado de entrega que o seu parto realmente precisa. São práticas poderosas que muitas mulheres só aprendem dentro dos acompanhamentos comigo. Meu nome é Gisele Alves, sou doula, educadora perinatal, terapeuta integrativa e enfermeira, e aqui no canal eu te ajudo a viver a jornada da maternidade com mais consciência através do autoconhecimento. A maioria das gestantes chegam no 9º mês completamente confusas, porque o sistema, os aplicativos e até os profissionais focam apenas na parte física e fisiológica do processo. E muitas vezes faltam informações que acolhem o corpo, os instintos e respeitam a psicologia do nascimento. Então presta atenção, porque o que eu vou explicar agora é o que realmente ajuda a reduzir a ansiedade, acolher o medo e preparar o seu corpo para um parto consciente, prazeroso e fluido. Semana 36. Seu bebê e o seu corpo começam uma preparação muito profunda. Nesta semana, o bebê mede cerca de 48 centímetros e pesa entre 2,7 kg e 2,8 kg, aproximadamente o tamanho de uma acelga. Aqui, todos os órgãos já estão funcionais e os pulmões seguem amadurecendo para respirar do lado de fora. Na 36ª semana de gestação, o bebê entra em uma fase muito importante. O espaço uterino diminui, ele encontra mais restrição de movimento e passa a vivenciar uma noção mais clara de fronteira e espera. Esse é o primeiro contato do bebê com a ideia de limite, e isso influencia suas primeiras experiências de segurança na vida. Quando esse processo acontece com uma mãe tranquila e conectada, o bebê registra internamente que limites podem ser seguros, amorosos e protetores. E essa transição marca um momento muito especial, uma comunicação corporal mais intensa entre mãe e bebê. As contrações leves, mudanças na postura e o aumento da pressão pélvica são sinais que os dois começam a ensaiar o nascimento. O bebê percebe esses movimentos como uma mudança vibracional, quase como uma chamada interna, indicando que o momento da travessia está se aproximando. E para você, esse também é o começo de uma preparação inconsciente para o parto. Você pode perceber surgir com mais intensidade sonhos simbólicos, memórias de infância, lembranças ou sensações que remetam ao próprio parto ou ao parto de mulheres da sua família. É como se a psique começasse a reorganizar conteúdos em preparação para um renascimento interno que está chegando. Emocionalmente, você pode sentir o impulso de organizar, finalizar tarefas, arrumar o ambiente, o famoso instinto do ninho. Ao mesmo tempo, o cansaço e a introspecção pedem silêncio e recolhimento. É comum viver essa oscilação entre fazer e descansar, controlar e soltar, movimento e pausa. E tudo isso faz parte da preparação emocional para o parto. Algo que vai se intensificar ainda mais na semana 37, quando o corpo entra numa fase de prontidão, enraizamento e centramento. Semana 37. O bebê passa a ser considerado a termo, ou seja, se nascer agora já não é mais considerado um bebê prematuro. Nesta semana, o bebê mede cerca de 49 centímetros e pesa cerca de 2,8 kg, tamanho aproximado de uma abóbora d'água. O bebê agora sente o aumento da pressão e da densidade uterina como um chamado para ação. Ele aos poucos começa a se preparar para o movimento de descida que ocorrerá no momento do trabalho de parto, fazendo com que você e seu bebê ajustem-se em ritmos hormonais, emocionais e vibracionais. Você sente mais peso, além das contrações de treinamento, e o bebê percebe os batimentos e a química do seu corpo mudando. É aqui também que surge uma relação consciente com a separação. Você pode começar a sentir uma certa melancolia, uma saudade antecipada desse bebê ainda no útero. Além disso, nessa semana também é comum você sentir pressão no baixo ventre, aumento de secreções e sensações novas de peso e abertura. Emocionalmente, tudo flutua como ondas. Momentos de força, intuição e poder se misturam com fases de vulnerabilidade, medo e impaciência. Isso significa que o seu corpo está te comunicando para você se entregar ao processo, conectando-se com a sabedoria natural que conduz o nascimento. Muitas vezes a mente fica a mil pensando quando vai ser, mas o seu corpo e o seu bebê atuam em um outro tempo, o tempo da alma. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, não esquece de curtir e se inscrever no canal. E na semana 38 surge uma sensação muito característica. E quando você entende o que ela significa, o medo diminui na hora. Semana 38.
Na 38ª semana de gestação, o bebê mede 50 centímetros e pesa cerca de 3 quilos, aproximadamente o tamanho de um pé de alface. O bebê já apresenta um tônus muscular mais firme. O cérebro vive uma fase intensa de evolução, refinando as conexões neurais essenciais para os primeiros dias de vida. Além disso, os hormônios do bebê aumentam, ajustando a pressão, metabolismo e resposta ao estresse. É como se ele estivesse calibrando seu corpo para a vida fora do útero. E existe também uma sincronia energética mais profunda entre vocês dois nessa fase. Os campos emocionais e hormonais entre mãe e bebê começam a vibrar juntos, preparando o corpo e a alma para o momento da passagem. O bebê começa a sentir pequenas mudanças de pressão e contração dentro do útero. Essas sensações são como um ensaio emocional e sensorial para o parto. Ele sente o movimento, reage, se ajusta e aprende a confiar nesse fluxo. Para você, esse é o momento que o inconsciente se alinha para o instinto de parir. É como se a sua psique acessasse a força ancestral de todas as mulheres que pariram antes. E é por isso que cuidar da sua energia e do seu estado interno faz toda a diferença nesse momento. Além disso, nessa semana você pode perceber a saída do tampão mucoso, os seios mais sensíveis e pesados, a barriga endurecendo mais vezes ao dia. É momento de ficar mais em silêncio, evitar estímulos, se afastar do barulho externo e ouvir mais o seu próprio corpo. É como se o seu corpo estivesse dizendo: o parto está próximo, entre pra dentro, confie. E se você está sentindo essa fase de recolhimento, sensibilidade e uma necessidade maior de se ouvir profundamente, eu quero te lembrar que você não precisa atravessar esse portal sozinha. Por isso, eu criei o Mama Flow, meu programa de meditações guiadas para gestação e pós-parto. São práticas simples, em áudios curtos, onde você pode ouvir em diversos momentos do seu dia, como antes de dormir, ao acordar, durante o banho, ou quando sentir que precisa se conectar mais profundamente com você e com seu bebê. Essas meditações já ajudaram centenas de mulheres a se prepararem emocionalmente para o parto, a se acolherem com mais ternura, a reduzir a ansiedade, a aquietarem a mente e a criarem um espaço profundo de presença e entrega antes do parto. Se você sente que precisa se conectar mais com seu corpo e com seu bebê agora, o link de acesso está aqui embaixo na descrição do vídeo. Semana 39. Na 39ª semana de gestação, o bebê mede cerca de 51 centímetros e pesa aproximadamente 3,2 kg, tamanho aproximado de uma melancia. Seu bebê já está completamente formado e apenas amadurecendo os últimos detalhes. O sistema imunológico recebe anticorpos essenciais do seu corpo, os pulmões fazem seus ajustes finais, o tônus muscular está forte, a pele se torna mais rosada e preparada para o toque. Internamente, o bebê percebe a mudança do ambiente. O útero fica mais firme, mais quente, mais cheio. Ele sente o peso da gravidade, a pressão da cabeça e as ondas suaves do útero se contraindo. É como se o seu corpo dissesse a ele: é quase hora. E do ponto de vista psicológico, a 39ª semana de gestação é a fase da decisão interna. O bebê entra no que chamamos de zona de prontidão psicológica, onde ele passa a responder de forma mais intensa às mudanças hormonais e emocionais da mãe. E você atravessa um processo semelhante. Surge um estado de vigília emocional. É como se você tivesse um ouvido no mundo e o outro dentro do útero. A mente consciente tenta controlar. E aí podem surgir aqueles pensamentos sabotadores. Quando vai ser? Será que vai doer? Será que vou dar conta? Mas o seu inconsciente está em outra vibração. Ele se organiza para o momento da rendição, que prepara o portal do nascimento tanto para você quanto para o seu bebê. Você pode apresentar um turbilhão de sensações, mais cólicas, barriga endurecendo várias vezes ao dia, muita vontade de fazer silêncio. É o seu corpo entrando cada vez mais profundo nesse processo de entrada para o trabalho de parto, de uma forma que é muitas vezes silenciosa. A respiração muda, o quadril parece mais solto, o peso do bebê aumenta e o seu corpo começa a responder intuitivamente ao processo. Emocionalmente, pode ser também que você sinta uma saudade da barriga, um certo medo do desconhecido, porque você está na beira de uma grande travessia na sua vida, e ao mesmo tempo, um amor que cresce e começa a ocupar tudo dentro do seu ser. É um paradoxo lindo, porque você começa a sentir que algo precioso está terminando, ao mesmo tempo em que algo ainda mais precioso está prestes a começar. Se você está sentindo tudo isso, comenta aqui embaixo: eu sinto o meu corpo me preparar. É uma forma de você afirmar esse processo dentro de você. Agora, quando chegamos na semana 40, algo acontece que ninguém te prepara.
O seu corpo entra em um tempo próprio, que não segue calendário nenhum, e eu já vou te explicar. Semana 40. Na 40ª semana de gestação, seu bebê mede cerca de 53 centímetros e pesa aproximadamente 3,5 kg, um tamanho aproximado de uma jaca. Todos os seus sistemas já estão plenamente formados para a vida fora do útero. Seu corpinho já apresenta dobras de gordura, pele lisa e rosada, músculos prontos e uma mente em estado de espera ativa. Seu corpo começa a liberar hormônios que começam a preparar os pulmões do bebê para respirar lá fora. Além disso, essa fase traz uma sensação mais profunda da passagem de deixar de ser gestante para tornar-se mãe. Tudo o que estava guardado pode vir à tona para ser purificado pela força da vida que está prestes a nascer. Na semana 40, seu corpo atinge sua expressão máxima de potência biológica. A semana 40 nos lembra de um dos maiores aprendizados da maternidade. Não se trata de controlar, e sim de confiar. E aqui é importante lembrar que chegar às 40 semanas não significa que você precisa entrar em trabalho de parto exatamente agora. Cada corpo tem seu próprio tempo, cada bebê tem sua própria sabedoria. Algumas mulheres entram em trabalho de parto antes, outras entram depois. E isso é absolutamente normal. Existem gestações totalmente saudáveis que se estendem até 42 semanas, sem qualquer problema, desde que acompanhadas com cuidado. O parto não segue calendário, ele segue a maturidade do bebê, o seu estado emocional e a inteligência profunda do corpo. A semana 40 abre cada vez mais o portal do renascimento. Você se abre cada vez mais, não só fisicamente, mas energeticamente, para que a vida passe através de você. Isso é um processo extremamente sagrado. Quando você se entrega ao fluxo do corpo, sentindo, respirando, confiando, o parto pode se tornar uma experiência estática de amor, força e transcendência. A semana 40 nos convida à fé mais profunda, a fé que existe antes de qualquer explicação, a fé da mulher que renasce, a fé do bebê que chega. É o encontro entre o espírito e matéria, entre amor e força, entre entrega e vida. O nascimento é, no fim, o lembrete mais poderoso que a vida sempre encontra um caminho. Quando nós nos permitimos abrir, confiar, sentir, tudo isso transforma completamente a sua experiência de parto. E para que isso aconteça com você, chegou o momento mais importante desse vídeo. E agora eu vou te guiar em uma meditação extremamente poderosa, onde você vai passar por 2 momentos. Um momento de preparação para a entrada do trabalho de parto, e o segundo momento para que você possa viver e se entregar para essa experiência do seu corpo, visualizando o processo. Pare um minutinho, ajeite sua postura e permita-se viver esse momento. Se coloque em uma posição confortável, coloque as suas mãos no útero, feche os seus olhos e respire profundamente pelo nariz. E exala pela boca. Se permita relaxar todo o seu corpo. Inspira novamente pelo nariz e exala o ar pela boca, se entregando cada vez mais ao momento presente, ao aqui e agora. Inspira. Enquanto você exala, imagine sua pelve amolecendo. Corpo abrindo espaço, como se dissesse: eu posso soltar, eu posso confiar. Respira. E agora coloque uma mão no seu coração e a outra no seu ventre. Sinta o peso, o calor, a vida. E respira. E repita internamente com verdade: eu confio no meu corpo, eu confio no meu tempo. E sinta o seu quadril, a sua pelve, fazendo pequenos círculos com o quadril, movimentos lentos, gostosos, naturais. Apenas o suficiente para sentir o corpo soltar um pouco mais. Permita que esse movimento seja prazeroso. Respire e vai movimentando lentamente a sua pelve, sentindo o movimento e sentindo prazer nesse movimento, trazendo consciência. Respira.
e sinta, se preparando para a segunda parte, aprendendo a escutar o seu corpo e a intuição no momento do parto. E vai imaginando que o trabalho de parto começou. Seu corpo está entrando em uma nova frequência. Respira visualizando e sentindo as sensações e os sentimentos que surgem agora, no momento que o seu parto se inicia. As contrações surgem como ondas de energia. No início, mais suaves, mais espaçadas. E pouco a pouco, elas crescem, se intensificam, se aproximam. E respira, sentindo as sensações e se entregando ao processo. Cada onda é uma linguagem do corpo, um convite para confiar, para se entregar. E respire sem pressa. Ao inspirar, sinta o ar trazendo presença, amor, conexão. E ao exalar, solte o controle, solte a tensão, solte o medo. Nada precisa ser controlado. O seu corpo sabe, o seu útero sabe, o seu bebê sabe. Sinta cada sensação, até as mais intensas, como mensagens de abertura, como algo antigo estivesse sendo liberado. Memórias, emoções, camadas profundas que encontram espaço para se transformar. E se quiser, permita que sua voz acompanhe a respiração. Um gemido, um mantra, um som que nasce de dentro. A voz ajuda o corpo a abrir. Movimente-se. Balance o seu quadril. Deixe o corpo entrar em posições que trazem conforto, liberdade, entrega. E nas pausas, entre as ondas, confie. Cada pausa é integração, é descanso, é o corpo se preparando para a próxima expansão. De olhos fechados, escute a sua intuição. Às vezes, ela pede silêncio. Às vezes, ela pede som. Às vezes, ela pede movimento. Deixe que ela te guie. Sinta seu bebê. Converse com ele mentalmente. Diga: nós estamos juntos. Cada onda nos aproxima do próximo encontro. O parto é escutar o invisível. É o corpo, a alma e o bebê falando na mesma língua. E quando você se entrega, quando você confia, o parto se torna um ritual de amor e renascimento. Respire profundamente mais uma vez. E repita mentalmente: eu me entrego ao meu parto. O corpo sabe parir. O bebê sabe nascer. A mente só precisa silenciar para que a sabedoria possa agir. E respira profundamente, sentindo as sensações do seu corpo. E aos poucos vai voltando, movimentando os dedos das mãos, dos pés. Espreguiça seu corpo.
e abra seus olhos. Recomendo que faça essa prática ao longo dos próximos dias e semanas, até começar a sentir os sinais de trabalho de parto. Você verá a diferença que irá encarar todo o processo a partir dessa consciência de entrega e confiança. Se você gostou da prática, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você ainda não assistiu ao último vídeo da série, corre lá agora, porque ele complementa esse conteúdo e vai fazer você olhar a sua gestação de uma outra forma. Clica aqui para assistir. Te vejo lá.